Boa noite, galera. Tava com saudade de vocês. Tem um tempo que a gente não faz um vídeo. O tempo tem ficado apertado, mas Deus tem provido todas as coisas. Hoje eu quero falar sobre algo que essa geração tem sofrido, que é algo que nem falo que é algo do diabo, mas que é algo disfarçado para que nós venhamos perder o foco, que são distrações e coisas boas. Bem, lá em Lucas 14, versículo 15, diz que Jesus estava sentado à mesa e ele propôs uma parábola. Ele começou a falar sobre alguns homens. Ele falou que preparou uma ceia para todos os tipos de homens. Só que na hora que essa ceia foi preparada, alguns homens começaram a dar desculpas, que não poderiam comparecer. Então o primeiro veio e falou assim: Senhor, fala pro dono da ceia, pro dono da mesa, que eu comprei um campo e eu preciso lá ver. Talvez a sua distração e a sua coisa boa seja um campo, seja uma casa que você comprou, seja algo que você adquiriu como bem, seja uma casa de praia, uma fazenda, uma casa própria, enfim. E você tem desfrutado daquela coisa e você não consegue ter tempo para o Senhor, para esse grande banquete que Ele tem preparado para você. Você fala: não, me dá essa desculpa que eu preciso ir lá ver as minhas coisas. E depois o servo chegou e falou para outro rapaz, outro cara, outro homem, falou: cara, o Senhor está falando que já está pronto o banquete. Ele falou: cara, eu comprei 5 jutas de boi, eu preciso lá ver minha produção. Uma das coisas que tem tirado os homens de Deus do foco são as coisas boas que ele tem adquirido. Talvez seja um carro novo, talvez seja algo que você tem adquirido, que você sonhou há tanto tempo, talvez seja seu próprio bolso. Talvez o seu bolso tenha te afastado de Deus, porque agora você está cheio de dinheiro e você já começa a ponderar algumas coisas que você não quer fazer com que aquilo te dê uma sensação ruim. Talvez o seu dinheiro esteja enraizado naquilo, no seu coração ele esteja enraizado, e você fala assim: cara, eu comprei 5 jutas de boi, preciso cuidar delas, talvez eu preciso cuidar do meu carro, talvez eu preciso cuidar da minha casa, talvez eu preciso cuidar de outra coisa minha que eu tenho adquirido. E o outro servo fala assim: cara, eu casei e portanto fala que eu não posso ir, que eu tenho que cuidar da minha esposa. Cara, quantas coisas boas. Cara, ter essas coisas é ruim? Não é ruim, mas elas te atrapalham no momento que você coloca como prioridade na sua vida. As coisas que Deus te dá para você desfrutar delas, existe um tempo de você desfrutar delas, e jamais que essas coisas sejam colocadas em prioridade na sua vida, se não for Deus em primeiro lugar nelas. Porque tudo aquilo que nós temos, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós temos veio do céu. O Senhor nos deu isso. Então tudo que nós temos, nós consagramos a Ele. E jamais em nossa vida, essas distrações e essas coisas boas, essas coisas têm nos afastado de Deus. Quando não colocamos Deus como prioridade em nossa vida, essas coisas, a gente começa a colocar Deus de lado, essas coisas começam a ocupar o espaço de Deus. Então ter isso não é nada de mal, não é pecado nenhum. Só que quando o precioso, que é a palavra de Deus, que é seu tempo com Deus, começa a ser deixado de lado, as coisas boas e as distrações começam a ganhar seu coração. E é nisso que muitas das vezes as pessoas têm errado, têm se afastado, deixado o seu amor esfriar, o coração esfriar, começam a colocar questionamento na sua cabeça. E quantas pessoas têm adquirido bens materiais, têm saído das igrejas, têm se rebelado contra Deus, e foi o próprio Deus que deu, só que pessoas colocam no seu lado. Deus dá o que? Algo pra gente, mas a gente escolhe a qual caminho servir. Deuteronômio 28 diz: colocam entre vocês hoje a bênção e a maldição, escolher qual caminho que a gente deve seguir. Então uma coisa boa pode ser boa para alguns, mas para os outros pode ser maldição. Talvez um carro bom para um irmão pode ser algo muito bom, mas pode ser ruim para outro. Talvez as pessoas usem a casa de praia ou uma fazenda, enfim, para coisas boas, e saibam distinguir o tempo de ir para elas. Só que tem outros que se esquecem das coisas de Deus. Então que você venha se ter atento com as coisas que você tem se distraído. Cuidado com suas horas em internet, em Facebook, cuidado com suas horas jogando videogame, enfim, isso não é pecado. Mas se você não tem buscado a Deus de uma maneira proporcional a essas coisas, isso vai te afastar dele com certeza. E eu falo pro seu bem, cara. Eu quero o seu bem, eu quero que você sinta isso no seu coração e isso faça queimar. Medite nessa palavra.
Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te amo, te louvo e eu agradeço por ti, por essas vidas que estão nos assistindo. E que em nome de Jesus, Pai, toque no coração delas assim como você tem tocado no meu. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha ser verdade em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus, galera. Deus abençoe vocês. Boa noite.